Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui ao vivo e a cores para todo o Brasil. Mentira, para todo o Brasil nada. Estamos aqui só para uma certa região chamada Planeta Terra. Estamos aí ao vivo, todo mundo aí? Sim. Estamos aí, todo mundo vendo? Sim. Me avisem se o áudio está funcionando, por favor. Só digo se está, não consigo ver o chat aqui. Eu sei que tem algumas pessoas lá. Áudio ok? Sim. Não dá para ver. Áudio ok? Sim. Muito bem. Qual é o grande tópico de hoje? Claro, nós vamos ver um tópico que a gente já viu 300 vezes, mas eu vou insistir nele, porque a ideia é pegá-los aí com essa visão de, estou em férias. Não tá não, meu irmão. Férias, não tem nada de férias, velho. Férias só em 2027. Áudio ok, funcionando. Dá para ouvir, tranquilo, não consigo ver nada, ok. Tem alguém escrevendo, não sei, ok. Enfim. Hoje o assunto é função. De novo. Vamos insistir nesse assunto. Nós vamos insistir nisso. As pessoas têm pedido bastante que a gente fizesse revisão desse tópico, que é um dos mais insuportáveis que tem na Terra. Então eu vou insistir. Peço desculpas pela qualidade da imagem, nós não temos aqui os efeitos, porque esse programa não deixa fazer. O Instagram é muito ruim para algumas coisas. Para a educação ele é péssimo. As porcarias de colocar cachorrinho, comidinha, festa, funciona. Agora, para a educação, ele não deixa fazer direito. Então, lamentavelmente, a coisa não vai. Sim, então, muito obrigado. Ouvi um sim lá. Então, lembrando que no nosso Instagram de hoje, ao vivo, para todo o Brasil, funções. Está aqui, ó. Funções. Qual é a grande sacada de função? Quando alguém te diz isso, eu vou insistir tantas vezes quanto necessário for, porque função realmente é um troço muito chato. Cai em tudo que é lugar. Quando alguém diz y igual a f de x, quer dizer que se esse cara varia, esse cara varia. Então, qualquer coisa que aconteça com o x irá se refletir lá no y. Ou seja, se tiver uma mudança no x, o x cresceu, o y cresce junto. O x caiu, o y cai junto. Ou pode ser ao contrário. Então você tem que analisar o que acontece com a variação do x e tentar descobrir o que acontece com o y em função do x, entendeu? Então a grande sacada por trás do conceito de função é: se esse cara que está dentro dos parênteses, esse cara, o x, ou a, ou y, ou m, ou k, ou j, não interessa a letra, varia, será que esse cara aqui que diz que ele é função dele varia junto? Então a pergunta é, o que é uma função? É a mudança de comportamento de um elemento em função do outro. Entendeu? Então vamos lá. Pensar no seguinte. Nós temos um grande tipo de função, a gente vai estudar ele especificamente hoje. Esse programa que eu estou usando é um programa muito biruta, ele tem parece que uma limitação de tempo. Então se cair no meio do caminho, não se preocupe, é a porcaria do programa que é assim. Para a próxima eu vou tentar me acertar. Eu que sou programador, devia ter pensado nisso antes, mas foi meio rapidão, então tive que fazer uma mágica, mas para as próximas serão mais decentes, prometo. Então a função chamada função afim, por favor, afins tudo junto, quando o caso é função afim tudo junto, que é representada pela seguinte formuleta, y igual a ax mais b. Lembre, ax mais b, tudo junto, é uma função. Função chamada de primeiro grau, função afim. Quando não tem o b, tem só o ax, chama-se função linear. Ou seja, estou multiplicando o número pelo x, acabou. Agora, quando tem o b, ou seja, ela é completa, chama-se função afim. Certo? Sim. Dentro de uma função chamada função quadrática. Função quadrática, o nome já diz. Adivinhe? A porcaria do y está ao... Desculpe, do x está ao quadrado. Então, as funções têm nomes. Quando a função é afim de primeiro grau, quando a função é de segundo grau, chama-se quadrática. Agora, a partir do grau 3 em diante, chama-se do grau mesmo. Função de terceiro grau, x ao cubo. Função de quarto grau, x à quarta. Função de quinto grau e assim por diante. Certo? Sim. Então, vamos tentar pensar no seguinte. Esquecendo o grau, pensar uma função qualquer. Tem x aqui. Então, se esse cara variar, todo esse negócio aqui varia, porque o x está lá envolvido lá no meio. Mesma coisa aqui, se esse cara varia, todo mundo varia, porque o y depende dele. Então, função é alguém depender do outro. Vive em função do outro. Claro para todos? Sim. Só que há casos, e é aí que tem banana na cabeça, onde o x não faz influência nenhuma.
Por quê? Vou te contar que isso vai dar risada. A gente até brincou com isso na sala, daqui a pouco eu vou berrar aqui. Olha que bonitinho. Nós temos aí 3 tipos de função, mas vamos começar primeiro com a x mais b, ou seja, a função de primeiro grau, função afim. Quem determina o comportamento da porcaria do gráfico ou da função é esse cara aqui, ó, chamado coeficiente angular. Eu tenho três comportamentos possíveis. Cadê as minhas canetinhas? Primeira coisa, eu posso ser assim. Segunda coisa, eu posso ser assim. E terceira coisa, pode ser assim. Certo? Então, ele pode ser crescente, crescente, decrescente, ou ainda, o quê? Isso, constante. Ou como diz a turma lá, constante, o quê? Isso tem gente falando junto. Constante. Muito bem. Coeficiente angular. Coeficiente angular. Ele determina a tangente do ângulo que está fazendo a reta com o eixo x. Só que não é esse ângulo, né? O cabeça de baga, é esse aqui. E aqui o ângulo é 0. Faz 90 com y, ou seja, é paralelo ao x. Primeiro caso, se o ângulo for menor do que 90 graus, você pode jurar que o A é positivo. Se o A é positivo, a função é crescente. O quê? Isso, bem alto. Pá! Muito bem. Se o ângulo é maior... Opa, desculpem, falei bobagem aqui. Se o ângulo é maior do que 90, no segundo caso, daí sim, o A é negativo. Portanto, decrescente, ou seja, isso. E quando o ângulo é 0, ou seja, a reta é paralela ao eixo x, o A também é 0, ou seja, a função não depende de x. Então, eu vou desenhar isso aqui já já. Lembrando, nosso foco hoje, especificamente hoje, agora, nesse minuto, função de primeiro grau, ax mais b, conhecida como função linear, se ela for completa, desculpe, afim se for completa, linear se não tiver o b, certo? Quem determina o ângulo, por isso que chama-se coeficiente angular, ou seja, esse cara aqui, ó, esse ângulo, é o A, por isso que é do ângulo, A de ângulo. Se ele for paralelo ao x, o ângulo é 0, e o A também é 0, ou seja, não depende do x, vou mostrar isso já já. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, então a função é crescente, pode ver, ele vem daqui e vai crescendo. Mas em compensação, se ele passar de 90, ele vem para cá, olha como é que fica o ângulo. A função torna-se decrescente. Então vamos mostrar isso aqui a vivo e a cores para todo o Brasil. Y igual 2x mais 6, y igual menos 3x mais 4, y igual a 5, por exemplo. No terceiro caso não tem x. Ah, então não é função. É função, mas é uma função constante. Não é mais função de x. Ele é uma função constante, ele vale 5. Então não interessa o x, mesmo porque o x nem aparece, ele sempre vale 5. Então ele sempre vale 5, ele sempre vale 5. Então isso vale para os outros também. 3x mais 4, então aqui é 4. 2x mais 6, então aqui é 6. A grande ideia por trás disso é o que está acontecendo lá que eu perdi? Constante, muito bem. Maria Isabel, muito obrigado. Constante. Eu acho a parte boa, isso os caras aprendem. Ou é constante, ou constante. Lembrando, eu vou insistir nisso. Quando a banca fala em função afim, se ela fala função afim, a x mais b, completa, com tudo que tem direito. Se ela fala em função linear, você pode jurar que o b vale 0. Então, esse gráfico aqui, imagine o seguinte, essa função, esta aqui, vai se transformar em função linear. Ou seja, o 6 vai embora. Esse 6 vai embora, fica só 2x. Ou seja, ele passará pelo 0. Então, essa é a parte que eu queria que os senhores vissem. Quando você não tem o fedorento do b, ou seja, o número sozinho sem o x, ele corta aqui no 0. Então, você pode jurar que o b vale 0. Então, isso aqui passa a ser uma função simplesmente linear e não afim. Claro que a banca... E algumas vezes não vai te dar por onde passa, a menos que ela te dê na caruda, que passa bem no 0. Então, se passar bem no 0, né, o cabeça de bagre, o b vale 0, então a função é só linear. Mas se a banca falar que é afim, você pode jurar que ela tem tudo. Daí a pergunta que eu posso fazer, se eu fosse da banca, faria. Toda função afim é linear. Verdade ou mentira?
toda função afim é linear? Ou será que toda função linear é afim? Toda função afim é linear. Ou será que é o contrário? Toda função linear é afim? Vamos tentar pensar. Essa completa é a nossa função afim. Essa aqui é uma função simplesmente linear. Qual que vale? Toda afim é linear, toda linear é afim. E agora? Vamos ver as respostas. Linear sempre quando corta no zero? Sim. Pergunta, não consigo ver de quem é. Da Gabi. Gabi Zwellner. Seja bem-vindo. Sim, linear quando corta no zero. Nos outros casos é afim. Então, engraçado, se linear é quando corta no zero, é um caso especial. É um caso especial. Então, toda linear é afim ou toda afim é linear? E agora? E agora? Então, lembrando, afim é o nome dela genérico, linear é um caso específico. Então, toda linear é afim. Claro para todo mundo isso? Toda linear é afim, só que nesse caso o B vale zero. Então é um caso específico. É que nem a história do retângulo e do quadrado. Todo retângulo é um quadrado. Mentira, é tudo quadrado que é retângulo. Não é o retângulo que é quadrado. Todo quadrado é um retângulo, porque tem ângulo reto, entendeu? Mesma coisa aqui. Toda função linear é afim, mas nem toda afim é linear. Essa é afim, mas não é linear, ó, soma 6. Essa é afim, mas não é linear, soma 4. Essa é linear e é afim também. Claro para todo mundo? Não, isso aqui não é nada, desculpe, é 5, burro. Essa aqui é só linear, mas é afim, porque tem um 2x lá. Então lembre, claro para todo mundo? Toda linear é afim, mas nem toda afim é linear. Até aí foi tranquilo, sim, que eu li lá? Professor, o senhor vai resolver questões da apostila? Talvez, Guilherme, talvez. Se der tempo. É que esse programa, não sei quanto tempo, é uma versão free, tem um tempo limitado. E não sei se nós conseguiríamos fazer 40 minutos. Então, se cair no meio do caminho, o senhor, por favor, não fique triste comigo, reclame com o dono do programa. Recuso-me terminantemente a fazer live com celular, porque primeiro a conexão é muito ruim. Os querem fazer um troço decente, não dá, tem que abrir, não tenho estrutura para isso. Agora, eu tenho um estúdio em casa, isso aqui está em casa. Então aqui para mim facilita. Só que eu tive que usar um programa, não pirata, estou usando o Lula. Não é esse, não é o Funfão, não é esse Lula, é Loola, que é uma plataforma de vídeo streaming para poder fazer transmissão para vários ao mesmo tempo. Então não é esse, é outro. Só que essa é uma versão free, não assinei, então eu acho que são 30, 35 minutos, não sei. Mas eu vou fazer os próximos a partir do meu OBS, que é um programa para isso, exclusivamente. Claro, para todo mundo e companheiro, estamos com você, eu também. Saudade de vocês todos. Não podia perder a chance. Então bem, então lembrando, se você vê a função, você reconhece o gráfico e vice-versa. Lembrando que para o A maior do que zero, o quê? Já sabe. Pá! A menor do que zero, e A igual a zero. Tranquilo até aí? Sim? Sim. Eu vou insistir naquele modelo que nós falamos 380 vezes na sala e tem gente até agora pensando, como é que o cara faz? De onde o cara tira isso, velho? Então vamos lá. Vamos tentar fazer o troço certo, né, velho? Fazer o troço reto. Eu falo pra todo mundo, eu não gosto de quadro branco, por isso ele é muito liso, desliza demais. Se é liso, desliza. Então não lisa e o Bart está, desculpe. É o que tinha pro horário também. Vou tentar reclamar. Pegar alguns números típicos, não vou inventar moda. Aqui vai aqui. E aqui vai aqui. Entendeu porque eu não gosto de quadro branco, velho? Desliza demais. Esse quadro é quase novo, então ele fica muito liso. Aqui é -1, -2. Aqui é 2, 4. Dá para ver que passa no zero. Se ele passa no zero, a função é, claro, linear e é também afim, mas é mais linear do que afim porque passa no zero. Então já facilita a nossa vida, a gente sabe que o B vale zero. Então aquela nossa mágica, eu vou insistir nisso. Contei esses dias para a turma da PM, os caras enlouqueceram, falaram, cada um de o cara tira, que mágica é essa que o cara faz? Então vamos lá. Você tem aqui a altura chamada ΔY e a base chamada ΔX. Se, claro, se estamos vendo função de primeiro grau, obrigatoriamente isso aqui tem que ser para nós a x mais b, obrigatoriamente. Certo?
Já descobrimos que o B vale 0, sem precisar fazer continha, porque ó, passa exatamente na origem. Então não temos o B, temos só o A. Não vai dizer que nós não temos o X que eu dou na tua cara, velho. Claro que tem que ter o X, porque o Y é a função de X. Então, pode ver, o X está variando e está acontecendo alguma coisa com o Y. Dá para ver que ela é crescente, então se pode jurar que só encontrar um A maior do que 0. Se você não encontrar um A positivo, alguma coisa você fez de errado. Por enquanto, tranquilo, vamos ver o que está acontecendo no chat. O que temos e o que queremos. Exatamente, Gabi e K, exatamente isso. O que queremos, o que temos e o que queremos. O que temos? Nós temos aí uma variação de Y, está aqui, delta Y, e uma variação de X, delta X. Sabemos que o A, qual A? Esse A fedorento aqui, é... Cara, mas pelo amor de Deus, eu odeio o quadro branco, de verdade. A canetinha desliza. Pronto. Delta Y por delta X. Isso aqui tem que saber. Esqueça o seu nome, mas não esqueça isso. Sempre o A vai ser delta Y por delta X na função de primeiro grau. Não vai fazer isso na parábola que eu dou na tua cara. Não vai fazer isso em log que eu dou na tua cara. Isso aqui é feito exclusivamente para funções de primeiro grau. Muito bem. Quem vai ser o nosso A, então? Quanto que o Y variou por quanto o X variou? Lembrando, esse ponto aqui é 2, 4, e esse ponto aqui é menos 1, menos 2, certo? Pode ver, ó, 2 para o X, 4 para o Y. X é menos 1, Y é menos 2. Então, quanto que o Y variou? Saiu do 4, foi para o menos 2. 4 para o menos 2. Só que não se esqueça que tem no meio do caminho a porcaria do sinal. Não se esqueça que o sinal faz parte da formuleta. É 4 menos menos 2. E embaixo, saiu do 2 e foi para o menos 1. Da mesma forma, tem a porcaria do sinal aqui. Então, 4 menos menos 2, fica 4 mais 2, 6. 2 menos menos 1, fica 2 mais 1, que fica 3, portanto, 2. Acabou a sua porcaria da sua função. Porque como o B vale 0, não precisamos dele. Achamos o A. Y é 2x. Será? Vamos ver. Se o x vale 2, 2 vezes 2, 4, 4. Se o x vale menos 1 vezes 2, menos 2. E se o x vale 0, 2 vezes 0? Então. Entendeu a ideia? Então a frase é simples. Se a banca te der o gráfico, você pode, justamente a partir daqui, descobrir quem é o A e, se for o caso, quem é o B. Tranquilo? Sim, sim. Vocês estão aí na quietude do lar, eu estou com 398 luzes aqui na minha testa, torrando o meu miolo, mas é por uma boa causa. Estamos numa época que não é de férias, estamos numa época de quarentena, que talvez não dure tanto tempo assim como diz a lenda. Talvez a gente sare disso antes. Vamos ver o que está acontecendo lá no chat. Funfão, faz de um fete. Infelizmente, eu estou sem apostila, estou aqui só no estúdio. Sem apostila, sem nada. Vamos fazer uma revisão Mega Power. Certo? Enquanto durar aqui o estoque, como dizem. Então, claro que é função de primeiro grau? Sim, sim. Minha preocupação, na verdade, sempre foi, sempre será, aquele troço biruta chamado função inversa. Mas eu vou poder contar inversa contando uma outra coisa antes. Primeiro, você sabe que nós temos dois conjuntos. Primeiro, só dois conjuntos. Eu vou desenhar o terceiro só para poder fazer a piada antes que não dê tempo. Então, poder fazer a piada, aquela que vocês gostam, que eu sei. Supondo que tivéssemos três conjuntos, que seriam A, B, F, toda criança... Você sabe o resto, né? Então tá bom. Pensar, só dois, agora só dois. Esqueça o terceiro, é que é só pegar um gancho para poder fazer a piada. Eu tenho dois conjuntos, tem alguns pontos aqui, ó. Vamos fazer a ligação entre eles. Pronto, daqui para cá, pronto, daqui para cá, ponto daqui para cá. Dá para chamar isso de função? Sim ou não? Vamos ver. O que é a função? Eu tenho que ter cada um dos caras daqui, um correspondente aqui. E eu tenho, pode ver. Ó. Vamos só fazer a bolinha um pouco maior para que todos em casa vejam. Então tem uma bolona aqui ligada com a bolona aqui. Tem outra bolona, outra bolona, outra bolona. Todo mundo do A tem correspondente no B. Então é a função. Ah, mas sobrou alguém do B, não interessa. Pode sobrar, o que não pode sobrar é no A. Então, primeiro lembre disso. Função é um caso onde existe uma relação entre conjuntos, onde não pode sobrar no A, chamado de... Olha que palavra bonita esta palavra. É quase tão bonita quanto Luana.
chamada de domínio. Então, o conjunto A, ou o conjunto dos X, é o domínio. Quem é o B? O conjunto completo chama-se contradomínio, ou seja, o B inteiro. Mas nesse caso, nem todo mundo tem correspondente. Só esses 4 primeiros têm correspondente lá. Então esse cara chama-se conjunto Ibagem, conjunto Ibagem. Então se a banca disser que sempre o contradomínio é igual à imagem, mentira, não é não, não é sempre. Nesse caso aí foi, entendeu a ideia? Então cuide com isso, cuide com essas afirmações birutas da banca. Tem pergunta lá? Sim, os caras dando risada. Nina tá dando risada, quem mais? Isabel vai estudar, tá vendendo mais, o resto eu não perdi. Passa muito rápido e eu não vi por causa da idade, até, olha, escreveu, já foi. Então lembrando, para ser função, todo cara do domínio tem que ter alguém do outro lado lá chamado imagem, mas pode sobrar gente aqui, tranquilo? Agora temos alguns problemas, é aí que a banca te derruba, né? Pergunta para os senhores. Essa é a pergunta boa nesse horário que são 12:00 para as 4 quase. Vamos lá, bem devagar, ao vivo e a cores para todo o Brasil, meu pai. Isso é função? Sim ou não? Esse cara aqui de baixo é função? Sim ou não? Valendo a entrada na Federal do Paraná, isso aqui é função? Claro que não. Olha aqui, ó. Como é que um ponto vai ter 2 imagens, velho? Não pode. Não pode. Então eu vou insistir nisso. Um ponto não pode ver 2 imagens do lado de lá. Então isso tesoura o conceito de função. Isso aqui é só uma relação. Daí vem a frase. Nem toda relação é função, mas toda função é relação. Cuidem com a Federal. Cuidem com Enem, nem tanto, o Enem não cobra essas coisas mais teóricas, mas a Federal adora cobrar nesse nível. Então lembrando, o de cima é tanto relação quanto função. Não interessa que tenha sobrado um cara aqui, pouco importa. Agora, no de baixo, ele é só relação. Não é função, porque ó, esse pontinho tem 2, então isso aqui não é função. E o contrário pode? Sim, o contrário pode. É, rapaziada. Estamos aqui ao vivo e a cores para todo o Brasil. Eu havia entrado mais cedo, todo feliz, e fiquei falando aqui um tempão, blá, 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 blá. O Elias perguntou, essa não vai entrar ao vivo? Eu falei, mas olha aqui, eu olhei o botão. Ah, tá, então tá bom. O botão estava desligado. É que essa interface é muito... O cara que fez também, por favor, né? O cara fez que nem o nariz. Pergunta, isso daqui pode? Não é a mesma coisa do anterior? Não, cabeça de bagre. A mesma coisa do anterior é se eu tivesse um ponto chegando em... Um daqui saindo em 2. Não é, aqui são 2 chegando em 1. Daí pode, mas lembre, só pode nesse caso. A gente vai ver daqui a pouco uma coisa bem chamada função inversa. Segurei. Então lembrando, 2 pontos do domínio podem ter a mesma imagem. Ah, então peraí. Um ponto não pode ter 2 imagens. Eu não consigo sair daqui e chegar em 2 lugares. Agora, 2 daqui podem chegar num só. Claro para todos? Isso realmente é uma função. Então, não sobrou ninguém aqui, ok. Cada um tem o seu, verdade, por mais que 2 tenham o mesmo, mas cada um tem o seu. Eu não tenho de um ponto saindo em 2 chegando lá. Claro para todos? Mas aqui nós temos um problema com relação à função inversa. Então segure aí. Entendeu o conceito? Por isso que eu falo, eu acho mais fácil você engolir qual é o conceito de função antes de sair calculando aí função inversa. É meio óbvio que é função inversa, né? Função inversa é aquela que é contrário. Mas segure aí. Até aí foi? Muito bem. Insistindo nessa imagem, domínio é o conjunto do X. Ou seja, se a banca disser considere a função f de R em N, você pode jurar que eu posso colocar qualquer número aqui, mas o resultado serão só números naturais. Então cuide com o que a banca diz. Se a banca não falar nada, ou seja, o padrão é reais nos reais. Agora, se a banca colocar um troço biruta assim, o domínio são os reais, mas os resultados serão apenas números naturais. Se der, por exemplo, -5, já não faz parte do grupo. Claro para todos isso? Então cuidem. Essas pegadinhas que a Federal tem mania de fazer. Então cuide. Somente lá na segunda fase, hein, por favor. Agora vem uma coisa bonita. Uma das coisas mais lindas do mundo, depois de vocês todos. Cadê quem está lá? Obrigado a Gabi, Camila, LCS,
Consigo ver, tô longe. Santos, Gabi, LCS, Edu, tudo mais. Sejam bem-vindos todos vocês. Tem mais Gabi do que gente, é isso? Meu nome é Gabi também. É quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e minhas camaradas. Já fui Jennifer, já fui Stephanie, já fui Tiffany, agora sou Gabriela, meu bem. Ao vivo e a cores, hoje eu sou Gabriela. O que é a função inversa? Então, vamos lá, bem devagar. A definição é meio boba, né? Porque se a função inversa é o contrário dela. Ou seja, se a linha rosa leva, que é a função original, a linha roxa devolve. Então nós temos aqui, fazer até uma legenda. A função rosa aqui vai, chama-se função de x, função direta. A lilás, que é quem traz, é f na menos 1. Cuidado com essa nomenclatura. Cuidado com essa nomenclatura. Se a banca fala f na menos 1, chama-se função inversa de x, ou seja, é a volta. A ida é daqui para cá. A volta, daqui para cá. Só que nós temos algumas coisas que têm que ser vistas para a gente poder entender como é que função inversa funciona, e melhor do que isso, para a gente saber se ela é inversível ou não. Então, bem devagar. Tem pergunta lá, estamos ao vivo e a cores. A aula, 20 horas, vai ser sobre função também? Não, que não vai ser comigo, não tenho nem ideia. Acho que o professor Bruno. Gabriela, aos sábados somente. Exatamente, Luana Morrison, seja bem-vinda. Gabriela, somente aos sábados, depois, sabe de que horário, né? Então, claro para todo mundo o que é a função inversa. Agora a pergunta, toda função é inversível? Vamos ver. Para uma função ser inversível, ou seja, admitir inversa, nós temos que saber algumas... Olha que palavra bonita essa. Tipologias de função. Plena quarta-feira, estamos em lockdown, estamos aí trancados em casa. Você vai aprender ou relembrar tipologias de funções. Você vamos se falar na rua quando você sair, agora em julho de 2057. Não, a gente vai sair bem antes, não se preocupe. Vou desenhar aqui algumas situações bem bacanas. Bem devagar, de novo. Fazer algumas bolinhas aqui. Pronto, pronto, pronto. Algumas bolinhas aqui. Algumas bolinhas aqui. Pronto, pronto, pronto. Pensar no seguinte. Primeiro caso. Eu tenho essa bolinha para cá, essa bolinha aqui e essa bolinha aqui. Certo? Sim. Aqui no nosso caso, cada bolinha daqui tem a bolinha de lá, tranquilo. Só que sobrou gente aqui. Cara, não tem problema, velho. Não tem problema. Pode sobrar? Pode sobrar. Ok? Ok. Segundo caso. Só para ficar bonitinho, vou colocar mais um ponto aqui. E aqui vem para cá. Ok? Esses dois têm um ponto aqui. Ok? Ok. Ok. E daí o terceiro caso, que é esse daqui. Então, devagar. Primeira coisa. Primeiro caso aqui, ó. Cada um tem o seu. Esse tem esse ponto, esse tem esse ponto, esse tem esse ponto, e esse aqui ficou sem. Não tem problema? Não tem problema. Pode sobrar? Pode sobrar. Só que é o seguinte. Para valores diferentes de x, eu tenho valores diferentes da função do ponto x. Ou seja, para x diferentes, eu tenho y diferentes. Então, a frase é: se o x1 for diferente do x2, a função do ponto x1 tem que ser diferente da função do ponto x2. Eu não posso ter os dois com o mesmo valor. Entendeu a ideia? Por exemplo, se a função fosse quadrática, menos 2 ao quadrado vira 4. 2 também ao quadrado vira 4. Não poderia. Não poderia. Nesse caso, primeiro aí. No segundo é acima, no primeiro não pode. Certo? Temos um problema. Porque está sobrando gente aqui, ó. Então, essa função não seria invertível, porque está sobrando gente. Então, ela não é uma função invertível. Segundo caso,
Olha que bonitinho. Lembre que aqui o contadomínio está diferente da imagem, certo? Está diferente do outro. Contadomínio são os 4, imagem são só os 3 primeiros. O de baixo não tem ninguém. Segundo caso, eu tenho valores, ó, diferentes que geram a mesma imagem. Pode, como função pode. Mas tem uma coisa bacana aqui, ó, o contadomínio é igual à imagem. Ok? Pode ver, ó, não sobrou ninguém aqui. Legal? Legal, só que nós temos um problema. Primeiro caso, não dá para inverter, porque se eu vou, ou seja, daqui para cá, ok, mas quando eu tento voltar, esse aqui fica sem imagem. Então, esta função de cima não é invertível. Claro para todos? Segundo caso, cada um tem o seu. Mentira, esses dois chegam no mesmo. Quando eu for olhar para o sentido inverso, esse cara vai ter 2. Não pode. Então, o único caso onde pode é o caso de baixo, onde a função se chama bijetora. Então, quando a função se chama bijetora, porque as duas situações acima ao mesmo tempo, ela permite que a função seja inversível. Porque aqui, ó, esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá. Quando eu faço a volta, esse vai para lá, esse vai para cá e esse vai para lá. Entendeu a ideia? Então, a função só é invertível quando é bijetora, ou seja, valores diferentes de x geram valores diferentes de y, ou seja, tem imagens diferentes, e o contadomínio é exatamente igual à imagem. Senão, não é inversível. Claro para todo mundo isso? Vou pegar um exemplo simples. Eu vou até usar aqui o mesmo cantinho. Se a banca nos desse a função 2x mais 1, primeira grande sacada você tem que saber, toda função de primeiro grau é inversível por si só. Não precisa inventar moda. 2x mais 1 vai ser inversível porque é de primeiro grau. Então não tem muita restrição. Nós temos 2 passos para fazer a função inversa. Trocar x por y e y por x. Vamos trocar aqui x por y, y por x. Ou seja, ficaria x igual a 2y mais 1. Certo? E daí o passo 2, que é o isolar o fedorento do y. Ou seja, vou mudar todo mundo de lado. 2y mais 1 igual a x. 2y será x menos 1. Portanto, o y será x menos 1 sobre 2. Ou seja, quando eu vou, multiplico por 2 e somo 1. Na volta, eu tiro 1 e divido por 2. É meio óbvio, né? Então é só pensar. Se para ir eu multiplico 2 e somo 1, na volta eu tiro 1 e divido por 2. Entendeu a ideia? Tranquilo. Então a função é inversível, não tem problema nenhum. Claro para todos? Quando é o problema? Quando a banca começa a inventar modas assim. Y igual x mais 1 sobre x menos 1. Primeira coisa, tem uma restrição? Tem alguma restrição que de x, algum valor que eu não possa colocar lá? O quê? X igual a quanto? Exatamente, eu não posso colocar x igual a 1. E em cima ficaria 1 mais 1, 2. Embaixo ficaria 1 menos 1, 0. 2 sobre 0 não é definido. Então temos um problema aí, claro para todos. Então como é que eu saio dessa para achar a função inversa? Então lembrando, nós temos aqui a função f de x e precisamos da f na menos 1, precisamos da inversa. Então, aqueles 2 passos que os senhores já sabem. Primeiro passo, trocar o x por y e y por x. Façamo-lo. X será y mais 1 sobre y menos 1. Ok? Ok. Fizemos o que tinha que fazer, só trocamos as letrinhas de lugar. Passo 2, isolar o y. X, que já estava aqui, continua aqui. Pega esse cara, põe lá para cima multiplicando. Y menos 1 será y mais 1. Até aí tranquilo? Sim. Só passei esse cara lá para cima. Faz, adivinha o que aqui embaixo? Isso, distribui. xy menos x igual a y mais 1. Não isolamos nada, precisamos do y do lado de cá. Então traz ele para cá, ó. xy, aqui tem o y, passa para cá, menos y. 1 estava lá, continua lá, o x passa para lá, somando. Certo? Sim? Sim. Engraçado, olha que bonitinho. Eu tenho y aqui e tenho y aqui. Põe ele em evidência. Ficaríamos com y que multiplica. Xy por y, sobra só o x. Menos y por y, sobra só menos 1.
Portanto, o y será x mais 1 sobre x menos... Ué? Sim! Esta função tem que ser conhecida, porque ela é exatamente igual à inversa dela. Um troço de gente biruta, só a matemática proporciona isso. Então, lembrando, se a banca te der... Guarde bem esta função fedorenta. Se a banca te der essa função, não perca tempo determinando a inversa. Ela é a própria inversa. Acabamos de provar aqui, ó. Trocamos x por y. Isolamos o y, passamos isso aqui lá para cima. Então, y menos 1 veio para cá, virou multiplicação do x. Fizemos o distribói, xy menos x, está aqui. Daí colocamos o y que estava aqui para lá de cá. Y tem que dar todo mundo junto. xy menos y igual a 1 mais x. Ou x mais 1, como queira, que é a mesma coisa. Como tem y aqui e aqui, a gente coloca em evidência. Fica y que multiplica x menos 1. Como isso aqui está atrapalhando, passa dividindo. Então, realmente, a função, não vai dizer em que tudo que é caso acontece isso. Nesse caso, ela é exatamente igual à inversa. Tranquilo? Sim, sim. Então esse é um caso bacana. Veja como isso aqui é uma live, fica lá no Stories, você pode voltar. Lembrando que Stories, plural, Story com Y é o singular. Passe vergonha. Passe vergonha. Pronto, pronto, pronto. Agora imagine a seguinte função. Vamos tentar pensar numa função para derrubar todo mundo. A banca diz assim, considere se essa função é inversível. Primeira coisa, eu vou direto já fazer os passos, sem precisar colocar item número 1. Primeira coisa, vamos trocar x por y, y por x. X será y² mais 1. Trocando de lado todo mundo. Y² mais 1 igual a x. Agora eu vou isolar. Y igual a x menos 1. Y igual a raiz de x menos 1. Ok? Ok. Isolei, está lá trocado. O problema é, cara, será que isso aí funciona, velho? Será que isso funciona para qualquer valor? Vamos tentar pensar. Agora é hora de você tentar sentar no chão e chorar. Vamos pegar x e y e depois y de novo. Só que lembrando que este x aqui e este y agora são da função inversa. Hein? Esses são da função direta e esses são da função inversa. Então, se coloca um x qualquer do lado de cá, acha o y, e depois coloca esse y, que na verdade virá o nosso x, aqui para achar a função normal. Claro, a gente não é bobo nem nada, vou colocar os valores de sempre. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, mais 1, 5. Menos 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. 0 ao quadrado, 0, mais 1, 1. 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Ó, 2 com o mesmo valor. Hein? 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Até aí, entendeu? Agora coloca o valor aqui, ó. 5. 5 menos 1, 4. Raiz de 4, quanto? 2. Ferrou-se, ó. 2 menos 1, 1. Raiz de 1, 1 e não menos 1. Se colocar 1, 1 menos 1, 0. Raiz de 0, 0, ok. Se colocar 2, 2 menos 1, 1. Raiz de 1, 1, ok. Se colocar 5 menos 1, 4. Raiz de 4, 2, ok. Então veja, esta função não é inversível, porque, olha aqui, ó, tem 2 e 2, 5 e 5, não funciona. O menos 2 gerou o 5, mas o 2 também gerou o 5. E na volta, o 5 não gera menos 2 e 2 ao mesmo tempo. Entendeu onde é que está a confusão? Então cuide com isso, essa função não é inversível. Como é que você sabe? Agora vem a parte boa. Agora vem uma das partes bonitinhas aí com relação à função inversa. Vamos só ver o que acontece no chat. Eu estou muito longe, fico longe da máquina, não ver o que acontece no chat. O que diz lá? 4 está cortando. Não dá para ver porque está cortando. Vou só arrumar a câmera aqui, então pronto, pronto. Melhorou aí não? Sim. Agora sim. Esse canto não dá para ver ou esse canto não dá para ver? Esse não dá para ver? Vamos lá. Função inversa. Então pensar no seguinte. Nós vimos lá, quando você vai, ele vira 2x mais 1, certo? Quando você volta, fica x menos 1 sobre 2. Tranquilo. Mas no caso da função quadrado, quem é a função quadrática? Vou pegar aquele caso típico assim, ó. Que
todo mundo conhece. Quem é a função inversa de quadrado? Raiz. Lembra do conceito de função que eu lhes disse? Aquilo que a menina falou, você vai caminhando, anda com serrota, então. Se você serrar aqui, você vê um ponto só. Se serrar aqui, você vê um ponto só. Isso na curva vermelha. Certo? Ou seja, a vermelha é a função, a azul não. Se você cortar aqui, você corta em 2 pontos. Então a função raiz de x, que veio lá da inversa de x ao quadrado, não é função. A menos que você considere certas limitações. Então cuidado com isso. É uma pegadinha muito boa da banca, dizer que x ao quadrado é uma função inversível, mentira. Porque ela vira raiz. E raiz de 5, desculpe, raiz de 4 não é simplesmente 2. É 2 e menos 2, porque é y ao quadrado. Mas lembre que eu terminei a função dizendo que ele era a raiz de x menos 1. Eu não escrevi isso daqui, hein? São coisas diferentes. Aqui o y é raiz de x menos 1. Que é diferente de você dizer lá para as pessoas, por exemplo, quem é x ao quadrado, que é 16. Então se sabe que o x será a raiz de 16 mais ou menos 4. Certo? Agora, quando você coloca o 5 aqui, 5 menos 1, 4. A raiz de 4 é mais ou menos 2. Mas não dá para ser mais ou menos 2. Eu não posso ter duas imagens lá. Claro para todo mundo isso. Então cuide com essas pegadinhas. É isso que a banca te derruba. A banca quer que você caia nessas ondas deles. Cuidado. Muito bem. Agora vem uma das piores. Eu acho que isso é um troço muito chato. Mas tem que ser visto. Temos não sei nem que oração, não sei quanto tempo foi sentado aqui. Ah, ficando velho. 92 assistindo ao vivo, 1830 curtidas, que beleza, hein? Corta. Então, qualquer função quadrática não é inversível? Qualquer, uma palavra muito pequena que perguntou. Cacau, uma palavra muito pesada, a palavra qualquer. Eu diria que o qualquer serve para funções de primeiro grau. Toda função de primeiro grau é inversível, desde que tenha o x lá, claro, né? Agora, a função de segundo grau, nós temos um problema sério. Eu vou insistir nisso, eu vou falar isso lá na aula, lá no GIS Decente, aqui nós estamos quase no fim do tempo, mas pense no seguinte, quando a função é x ao quadrado, a função normal, né? É x ao quadrado, se pode garantir que isso aqui vira raiz de x. O problema da raiz de x é que ele admite negativo, não dentro da raiz, mas como resultado. Por exemplo, quem são as raízes de 4? 2 e menos 2. Porque veio lá de uma função de segundo grau. Então, 2 e menos 2, ou seja, eu tenho duas imagens. Se você olhar do lado contrário, eu tenho de novo 2 pontos chegando num só e não pode, lembra disso? Então, o grande problema das funções quadráticas é, até são inversíveis, mas eu não diria isso. Eu diria que as funções de primeiro grau são inversíveis. De terceiro, talvez, não contar sobre terceiro grau lá na frente, mas a função de primeiro grau você pode jurar que é sempre inversível. Seno, logaritmo, tem alguns problemas com essas funções aí. A gente vai ver isso lá na frente de novo. Função composta, que é uma das coisas mais chatas. Agora sim, agora dá para fazer a piadinha. Temos 3 conjuntos. Quem são os 3 conjuntos? Quem? Exatamente. A, B, F. A, B, F. Toda criança tem que ler e escrever A, B, F. Quem é a função composta? É você pegar uma função f que vem daqui para cá, uma função g que vem daqui para cá, e tentar transformar tudo isso numa única função h que traz direto daqui para cá. Então lembre, a função amarela, eu até desenhar aqui a legenda. Amarela, a rosa e a verde. Então eu tenho f de x, que foi aplicada de A para B, ou seja, de A em B. Tenho g de x, que foi aplicada de B em C. E tenho uma h de x, que foi direto de A para C. Então a pergunta da banca é, como é que eu calculo essa função h de x, que é uma composição das duas? Então você tem que olhar, já sabe, do lado contrário. Quando o assunto é composição de funções, você tem que olhar aqui para cá. Se a laranja saiu do A, chegou no B, e a verde saiu do B, chegou no C, essa rosa quem vai ser? A verde aplicada em cima da laranja. Porque não se esqueça que para chegar aqui eu tive que chegar na função laranja, aplicar f. Então a f chegou aqui
e a g daqui para cá. Então, quem é h? Direto. Ou seja, é a função g, que é a verde, que foi aplicada numa função que já existia, que era a função laranja, ou seja, f. Então, como é que você representa isso? Lembre, é a g que foi aplicada em cima da f. É a g que foi aplicada em cima da f. Para variar, o troço escorrega aqui, né? Eu vou escorregar isso no meio da rua, fazer voar no meio da rua. Então, essa função rosa, que essa rosa, para nós, é g de f de x. Por quê? A g, que é a função verde, foi aplicada num lugar que já tinha sido aplicada uma função. Entendeu? Não é f de g. F de g seria se o f estivesse aqui e o g estivesse antes. Claro? Vamos tentar fazer aqui com numerinho de gente. Numerinho de gente, numerinho de gente. Eu não sei quantas horas faltam para o nosso encerramento, porque esse sistema é meio biruta. Como é que estão as coisas lá? Tem carinha feliz. Tem carinha feliz. Vinícius, grande abraço. Débora, Bia, Panda, é isso? Maria Isabelle, Duda, Juliana, Assunção e demais coleguinhas. 87 pessoas vendo, 2.475 pessoas vendo. Pensar no seguinte, f de x é x mais 2, g de x, x quadrado menos 1. Nessa cor, pelo amor de Deus, também, né? Não dá para ver nada. Fazer uma cor decente, né, tia? F de x, x mais 1, g de x, x quadrado menos 2. Agora dá para ver? Dá para ver. Pergunta da banca. Quem é G bola F? Então, se a banca colocar G bola F, não vai ler isso aqui como gorfo, nem como golfe, que eu dou na tua cara. Isso aqui é uma representação paralela disso daqui, ó, G de F. O que quer dizer função composta, na verdade? É uma função dentro da outra. Então, a função F, ou seja, isso daqui inteiro, vai no lugar do x fedorento. Certo? Por isso que são três conjuntos. Eu tenho a função f aplicada daqui para cá, a função g aplicada daqui para cá. Para fazer o caminho completo, é g bola f. Por quê? Esta é f, esta é g. Para eu sair desse conjunto para cá, eu já tinha aplicado uma função antes. Por isso que é g bola f. Por isso que os conjuntos são A, B, F. A, B, F. Toda criança... tá. Quem é G bola F? Bem devagar. Quem é G? X ao quadrado menos 2. Mas no lugar do X fedorento, vai aquela porcaria inteira. X mais 1. Como está ao quadrado. Não se esqueça do menos 2, que faz parte do G. Produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Portanto, x quadrado mais 2x menos 1. Tranquilo? Então, esse daqui é G bola F. Se a banca vos tivesse pedido quem é f de g de x, agora é o contrário. É o g inteiro... Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Sai daí, sai daí. Esse cara inteiro vai no lugar desse x. Ou seja, x ao quadrado menos 2, que é a função inteira, mais 1 que estava lá. Portanto, x ao quadrado menos 1. Tranquilo para todos? O que a banca faz para te derrubar? Determine se há possibilidade de algum dia f bola g ser igual a g bola f. Será que há? Então, o que você faz? Calcula os dois, achamos g bola f, achamos f bola g, e adivinha o que você faz? Exatamente, iguala os dois. Vamos igualar os dois. X quadrado mais 2x menos 1 igual a x quadrado menos 1. Porque se a banca quer saber se isso é possível, nós temos que igualar os dois e achar um x que satisfaça essa igualdade. Então vamos lá. X quadrado mais 2x menos 1 é g bola f. X quadrado menos 1 é f bola g. Certo? X quadrado tem aqui e tem aqui. Menos 1 tem aqui e tem aqui. Ou seja, 2x passa a ser 0, portanto, no ponto igual a 0, as duas funções são iguais. Pode ver, ó. 0, 0 sobra só menos 1. 0 sobra só menos 1. Então, no ponto x igual a 0, você pode jurar que f bola g igual a g bola f. Extremamente tranquilo isso. Claro para todos? Quando que a banca te derruba? Quando a banca coloca um x a mais aqui no meio do caminho. Então, só lembrando,
A banca nos deu o F e o G, pediu G bola F, está aqui. Depois pediu F bola G, está aqui. E perguntou, ei, será que alguma situação onde F bola G seja igual a G bola F? Calcula os dois, iguala e acha um X, se for possível. Se não tiver X nenhum é porque não tem. Agora, quando que a banca te passa a rasteira? Então, bem devagar, ao vivo e a cores para todo o Brasil. Não sei que oração, se tentarem meio segundo, que oração tem o William, grande professor William, seja bem-vindo. Bia Panda G bola F, Vinícius DW, também. Imagine que a banca, quantos temos ao vivo? 830 pessoas. Pense que a banca diz assim, f de x, x quadrado menos 3x mais 2. G de x, x mais 3. E a banca, claro, gente boa, vai te pedir, obviamente, G bola F de x. Conhecido, então, como gorfo. E agora? Ah, quando é G bola F, é porque o F inteiro vai no lugar do X. Lá do G. Então, isso daqui tudo vai no lugar dessa porcaria aqui. Certo? Ficaremos com x quadrado menos 3x mais 2, que seria a função no lugar do x, mais o 3 que já estava lá. Portanto, x quadrado menos 3x mais 5, ok. Mas se a banca, gente boa, resolver pedir ao contrário, f de g de x, ou seja, frog, como dizem alguns, que frog, que era que vocês viram lá, velho? Agora ao contrário. Sai daí, foi, pronto, foi todo mundo embora. Este cara vem aqui e vem aqui também, não vai esquecer, porque tem x tudo que é canto, hein? Cuidado com isso. X mais 3 ao quadrado, menos 3 que multiplica x mais 3, mais o 2 que é da formuleta que já estava lá. Claro para todo mundo isso? Produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o... O cara fala uma coisa, escreve outra. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, menos. Ó quem voltou aqui. Distribui. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 3, menos 9. E o 2 continua lá. X quadrado não tem quem somar, fica sozinho. 6x menos 3x, 3x. Tá, olha o que aconteceu. Tadinho dele, olha o que aconteceu. Tinha um 9 aqui e um 9 aqui. Foi embora. Claro para todos isso, então cuidem. Lembrando, quando isso daqui tem... Desculpe, quando essa daqui tem que entrar aqui, tem que entrar em todos os x's possíveis. Tem um x ao quadrado, então x mais 3 vai estar ao quadrado. Tem um x aqui, então multiplica por todo mundo. Cuidado com isso. Ficamos, então, x ao quadrado mais 6x mais 9, menos 3x, menos 9, porque esse menos multiplica para todo mundo, né? Mais 2 estava lá. Esse 9 morreu com esse 9, ficamos com essas funções. Se a banca perguntar, tem alguma situação onde os dois, onde haja essa situação de serem iguais? Vamos ver. X ao quadrado menos 3x mais 5 tem que ser igual a x quadrado mais 3x mais 2. Claro que isso daqui vai embora. Agora, se você cortar esse x com esse, eu vou dar na tua cara, velho, não vai cortar esse 3x com esse 3x, porque aqui é negativo, o outro é positivo, não é o cabeça de bagre. Então, menos 3x estava aqui, continua aqui. Esse que era positivo, vem para cá, negativo também. O 2 estava lá, continua lá, o 5 passa negativo. Menos 3x, menos 6x. 2 menos 5, menos 3. Divide todo mundo por menos 1, então arranca o sinal fora. Ficamos com 6x igual a 3, x igual a 3 sextos, também conhecido como meio. Se o x for meio, as duas funções compostas serão iguais. Tranquilo por enquanto? Então, veja, vou insistir nessa frase. Vocês não têm ideia de quantas luzes tem aqui, por isso que eu estou derretendo. Vocês não conseguem ver de casa, mas eu estou derretendo aqui. Insistimos na função, na ideia de função normal. Vimos a questão da função como um todo, como é que ela se comporta com relação ao A, as funções afins. Toda linear é afim, mas nem toda afim é linear. Função quadrática a gente não viu ainda, vamos ver lá para frente. Daí o conceito bacana e porém complexo de função inversa, ou seja, se eu vou é f de x,
Se eu volto, é f na menos 1 de x, função inversa, certo? Nem toda função é inversível. Para ser inversível, cada um dos caras daqui tem que ter apenas um cara aqui. E não pode sobrar nem aqui, porque daí não seria função, e nem aqui, daí ela não admitiria inversa. Então lembre, a função inversa é assim, ó, domínio contra domínio. E além do contra-domínio estar aqui, é imagem, a mesma coisa, contra-domínio é igual a imagem. Ou seja, cada um tem um. Porque quando eu vou, cada um tem um. Quando eu volto, cada um tem um também. Claro, para todo mundo, isso é função inversa. E terminamos com função composta, que é uma coisa biruta, onde se junta 2 ou 3, 2 não, claro, burro, né? 3 ou 4 conjuntos, e faz daqui para cá chama-se f, daqui para o próximo chama-se g. Como é que se chama a função que envolve todo mundo daqui para trás? Então você tem que colocar uma dentro da outra. Como é que o Enem cobrou isso uma vez? Eles diziam, um calçado nos Estados Unidos tinha uma numeração, que tinha um correspondente na China. Da China para o Brasil tinha outro correspondente. Qual a função que determina dos Estados Unidos para o Brasil direto? Então é a função composta, é só aplicar. Os caras davam uma fórmula biruta, eu não sei, eu não lembro agora qual era, mas o cara dizia assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o número do calçado seria número mais 16, por exemplo. Lá no... Eu não posso falar alto, porque está cheio de... Aqui no prédio, então não posso falar essa frase alta, mas sabe, né? Lá no... né? Era o número dos Estados Unidos vezes 2 menos 1. Para transformar isso para o Brasil, você pegava o número... Não posso falar de novo essa palavra. Menos 2, por exemplo. Então a pergunta, como é que eu faria dos Estados Unidos direto para o Brasil? Então, você pega essa fórmula aqui dentro e essa aqui dentro, acabou. Então entendeu a ideia? Ou seja... Se eu tenho uma forma que transforma daqui para cá e outra daqui para cá, para pegar a direta, é só fazer o contrário. Lembre que a função composta tem que ser olhada de trás para frente. Porque se de A chegou em B e de B chegou em C, para eu sair de A e chegar em C, eu tenho que olhar para trás. Ou seja, eu não posso vir direto para C porque eu passei por B. Então a função foi aplicada no B antes. Que função foi aplicada no B? G de x. Para chegar no B, eu apliquei uma outra chamada f de x do A em B. Por isso que tem que ser g de f e não f de g. Claro para todos isso? Uma livezinha aí rápida para poder entender o que nós vamos estar, a gente vai fazer durante a semana, as próximas semanas. Eu prometi ontem lá na live do YouTube, fiz aqui, estamos aqui. Rapidona, antes que isso aqui exploda e eu não tenha mais tempo também. Mas outra coisa, já prometi lá e vou fazer a resolução de todos os exercícios pendentes. Então, estou devendo para a Caroline, está por aí, Caroline, se tiver um grande abraço, desculpem. Estou devendo para a Juliana, estou devendo para um monte de gente. Tem uns piás também que pediram, não fiz ainda, porque essa semana está sendo direto. Eu tenho que ajustar o estúdio para cada situação. Então, eu tenho que ajustar fundo, tirar o quadro, colocar quadro. Então, tá divertido, mas faz parte, estamos aqui para isso. Então, tem dúvida, mande e-mail, pergunta no Instagram, pergunte no Facebook, pergunte via... esqueci de contar, eu vou mostrar uma coisa para vocês que tem... Às vezes, dependendo para quem eu dou aula, eu tenho algumas coisas aqui que me ajudam na aula. Por exemplo, tem dias que esse está aqui. Tem dias que é esse cara que está aqui. Tem dias que quem ajuda é esse aqui. Tem até um fio que estava pendurado esses dias pelo pescoço, que ele andou aprontando, estava pendurado. E o porco que eu não sei nem o que coloquei. Então, cada dia é um bicho que ajuda. Fora esse bicho que está aqui, cada dia é um bicho que ajuda durante esses encontros aí live. Então, lembre, essa semana nós vamos fazer algumas outras lives, além da correção dos exercícios pedidos, certo? Dá uma descansada, eu vou sentar aqui também, ficando velho, descansar. Fique admirando esse quadro maravilhoso. Aproveite aí, não fique rindo, estou vendo vocês rirem aí do meu sapo e do meu jacaré. Olhe bem a cara do jacaré, não pode rir, olhe bem a cara do jacaré, velho. Isso aqui vem num livro infantil, claro, óbvio, né? Você não fique rindo do meu jacaré. Então, esse jacaré estará com vocês na próxima semana, na próxima live, para ajudá-los. Vai ajudá-los o jacaré! O jacaré! Jacaré! Esse jacaré vai ajudá-los aí a poder entender que porcaria é essa de função, certo? Desculpem, vamos tentar descansar um pouco, voltar.